irmão já teve que seguir alguém? Talvez não sabia o caminho, pediu a alguém que guiasse e teve que ir atrás. Se foi de carro, no trânsito que nós temos hoje em dia, está o seu trabalho, não é? Os carros às vezes são parecidos, perdemos de vista quem é o carro, depois não sabemos se ele virou, se não virou. Às vezes a pessoa que estamos a seguir esquece que nós estamos atrás, esquece de fazer o sinal e fica às vezes difícil com alguns cruzamentos, principalmente com as rotundas, que agora nós temos em grande quantidade por todos os lados. Se for a pé talvez fique um bocadinho mais fácil, tudo depende se o irmão está a seguir essa pessoa, por exemplo, num centro comercial, fim de semana, em que há muita gente, e às vezes mesmo seguir a pé não é fácil, porque com aquela multidão andando de um lado para o outro, de repente nós nos perdemos. Se a pessoa for grande, talvez seja fácil de ver. Se for pequenina, é mais fácil dela desaparecer no meio da multidão. Seguir tem os seus riscos. Nós precisamos estar muito atentos, prestar muita atenção, não perdemos de vista quem estamos seguindo. E normalmente escolhemos para seguir alguém que sabe o caminho, sabe muito bem para onde vai, conhece bem o território, temos a certeza que esta pessoa vai nos levar a bom porto. Ora, irmãos, na nossa vida também nós seguimos. Há alguém que nós seguimos, nós somos seguidores de alguém, de alguma ideia, de algum princípio, de alguma teoria, de alguma sugestão. Muitas pessoas não chegam a parar para refletir quem é que estão a seguir nesta vida. Mas a verdade é que estão. Algum tipo de filosofia ou de princípio de vida nós estamos a seguir. Eu conheço pessoas, por exemplo, que seguem o horóscopo. Não saem de casa sem ouvir, ou pela rádio, ou sem consultar através do jornal, o que é que o horóscopo do seu dia lhe diz, porque acredita piamente que aquilo é uma boa orientação. Eu conheço pessoas que são guiadas, que se deixam levar pela vida por conselhos, por exemplo, de personagens da rádio ou da televisão e gostam de ouvir aquelas pessoas nos seus programas a dar orientações e serem seguidos. Eu conheço pessoas que têm como guia a vizinha da frente, ou talvez um amigo, talvez um colega, enfim, às vezes podemos ser seguidores de pessoas que até têm coisas boas para nos dizer, como um pai ou uma mãe, um professor ou um mentor, mas para onde estão nos levando? De vez em quando é bom nós pararmos para ver aonde estamos, porque onde nós estivermos e aonde nós estamos chegando é uma boa indicação se o caminho que estamos seguindo é o bom caminho e se a pessoa que é o nosso guia é um bom guia. Ora, Jesus era um mestre, era um rabi. E no tempo de Jesus havia muitos rabis, e muitos rabis ambulantes, ou seja, mestres que andavam de um lado para o outro, e havia pessoas que iam atrás destes rabis e os seguiam. Era, no tempo de Jesus, comum que fossem os discípulos a escolher o mestre. Viam quais eram as opções e decidiam, não, é aquele mestre que eu quero seguir, aquele mestre é que tem boas orientações para mim. E há um episódio muito interessante no Evangelho que nos fala sobre os seguidores de Jesus e nos ensina o que significa seguir a Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. Queria que os irmãos abrissem e mantivessem aberto para que nós pudéssemos ver este texto. Lucas, capítulo 9, verso 57. Jesus está fazendo uma viagem, que no seu tempo era significativa, entre a Galileia e a Judeia. Normalmente os judeus procuravam dar a volta e evitavam passar por Samaria, porque era um território, um povo com o qual os judeus não se davam muito bem. Mas Jesus não evita a Samaria, passa dentro deste território considerado de pessoas inimigas, e é ali que se dá este episódio que nós aqui lemos. Diz assim, Lucas 9, a partir do verso 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: As raposas têm covis
e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse Jesus a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. 3 personagens. Vamos olhar para eles. O primeiro personagem parece-nos, ou entra na história, como um personagem de grande expectativa. Ficamos com grande expectativa nele. É um voluntário, é ele que se oferece. Ele aproxima-se de Jesus, ele avaliou as ofertas, ele viu os mestres que haviam à volta, talvez tenha ouvido vários deles ensinando, avaliou este, ouviu aquele e chegou a uma conclusão: não, eu quero ser discípulo de Jesus. Jesus é o melhor, não é? Ele é o que tem o ensino mais interessante, ele é aquele que prega de uma forma mais animada, é aquele que tem palavras mais profundas, ele faz milagres. É Jesus que eu quero seguir. Ele está disposto. Ele vem a Jesus cheio de vontade. E quando ele chega, ele faz o discurso que parece, à primeira vista, perfeito. Ele diz: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E nós somos levados a pensar: uau, isto é tudo o que o mestre quer ouvir. Um discípulo voluntarioso, que chega cheio de vontade e que se dispõe imediatamente a fazer aquilo que o mestre quiser e ir com ele a qualquer lugar. Parece que realmente temos aqui alguém com disposição total. Mas a história não corre muito bem no versículo seguinte. Jesus responde a este homem, como somente Jesus poderia responder, conhecendo aquilo que estava no seu coração. Porque nós ouvimos as suas palavras, mas não sabemos o que estava no seu coração. No entanto, Jesus sabia. E Jesus fala a este homem a respeito dos custos, das condições. Seguir a Jesus não é propriamente um passeio no parque. Há maravilhas reservadas para os que fazem isto. Há a paz de Deus nas suas vidas, a satisfação de perceber a mão do Senhor agindo, a ação do Espírito Santo através de dons, de talentos, mas há um preço a pagar. Neste mundo, os seguidores de Jesus serão sempre a minoria, serão sempre desprezados, vão sempre padecer de falta de entendimento. As pessoas não os aceitarão e não os compreenderão. O voluntarioso aproxima-se de Jesus, talvez tendo em noção que Cristo era uma espécie de celebridade. Este mestre é o tal que toda a gente quer ouvir, toda a gente vai ter com ele. Isto é a figura número 1 de cartaz no Rock in Rio. É este que eu quero seguir, é atrás deste que eu vou. Aonde quer que ele chegar, vai ser bem recebido. Provavelmente vai ser hospedado nas casas dos ricos, provavelmente vai ficar nas melhores hospedarias, porque um homem com esta celebridade vai ser sempre bem acolhido. Vão ser festas, boas recepções, isto vai correr bem. E Jesus diz a ele: olha, rapaz, estás com muita vontade, mas eu não costumo ficar nos melhores hotéis. Não são as casas ricas que me hospedam. As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde pousar a sua cabeça. E nunca mais ouvimos falar deste personagem. O que foi que aconteceu com ele? Não sabemos. A única conclusão que podemos tirar, irmãos, é que o conforto era para ele mais importante do que Jesus. Há pessoas que estão dispostas a seguir a Cristo, desde que isto não atrapalhe o seu conforto, desde que isto não atrapalhe o seu bom viver. Lembro-me que uma vez, quando falava a respeito do trabalho missionário no Brasil, e contava às pessoas e desafiava os jovens, e houve dois jovens muito voluntariosos que vieram logo ter connosco.
Talvez tenham gostado da acolhida que o missionário teve. O missionário foi bem recebido, a igreja tinha prazer em ouvi-lo, o missionário ficou no lugar de honra, no púlpito, e o pastor, quando o apresentou com palavras tão bonitas, e ele pensou, pá, isto é uma boa, não é? Estes missionários recebem os primeiros lugares. Então ele quis logo se aproximar. Não, vamos, olha, falar aqui com o missionário, eu também tenho uma vontade de ir para missões. E nós começamos a conversar sobre a nossa realidade no campo em que vivíamos. Então, pastor, conte-me lá como é que é o lugar onde o irmão mora. Irmão, nós moramos numa localidade no interior de um país africano. Olha, irmão, lá não há eletricidade. Não há eletricidade, pastor? Não há. Não há água canalizada, nós temos que ir buscar água no poço. Água no poço, pastor? Pastor, Internet, irmão. Não, nós não sabemos o que é isso, irmão. Nós estamos no interior. Nós uma vez por mês vamos à capital para podermos ter acesso ao banco, para podermos ir ao correio, para poder termos alguma comunicação com o exterior. E de repente o ardor missionário daquele jovem começou a murchar. Talvez fosse parecido com este aqui. Jesus sabia o que ia no seu coração e disse a ele, atenção, seguir-me não é propriamente um passeio. E nós nunca mais ouvimos falar deste jovem tão bem disposto. O segundo personagem não é um voluntário. Diz o texto bíblico que é Jesus que o chama. Eu acho muito interessante este personagem, ele é pouco mencionado nos nossos estudos bíblicos, nos sermões. Nós nunca ouvimos falar muito dele, porque ficamos com a ideia de que os discípulos que Jesus chamou, todos disseram sim, não é? Normalmente ouvimos a respeito do chamado. Jesus chamou Pedro, e Pedro veio. Jesus chamou Pedro e André. Depois Jesus chamou Tiago e João e eles largaram tudo e foram ter com Jesus. Jesus passou por Mateus e disse, segue-me. E Mateus abandonou uma posição lucrativa como cobrador de impostos para seguir a Jesus. Mas eis aqui um homem a quem Jesus chama de forma direta. Atenção, irmãos. Foi Jesus que o chamou. Significa que Jesus viu nele potencial. Jesus não teria chamado um homem em quem ele não tivesse percebido todas as condições, as qualidades, a capacidade, o jeito para ser um obreiro, para ser um homem de Deus, para ser um apóstolo. Jesus olha para este homem e dá-lhe o convite que talvez muitos gostariam de ouvir. Segue-me. Que coisa extraordinária. Mas nós ouvimos de muitos homens que Jesus chamou e que deixaram tudo para segui-lo. Mas não é o caso deste homem. Afinal, nem todos o que Jesus chamou acabaram sendo seus discípulos. Quando nós olhamos para este texto, algumas pessoas ficam um bocadinho incomodadas e acham que a resposta que Jesus deu foi dura demais. Quando ele disse, Senhor, deixa-me primeiro enterrar o meu pai. E Jesus respondeu, deixa os mortos enterrar os seus mortos. E nós dizemos, mas Jesus foi duro demais com ele. Tinha que ser um bocadinho mais benevolente. Coitado do rapaz, está de luto. O pai dele morreu, ele quer pelo menos fazer o funeral. Deixava-o fazer o funeral e depois ele seguia a Jesus. Mas não é isto que o texto está a dizer, irmãos. Este jovem estava respondendo ao Senhor Jesus de acordo com a tradição do seu povo, o costume da sua terra, em que um filho era responsável por enterrar o seu pai, no sentido de fazer isto quando o pai eventualmente morresse. Era muito provável que o pai deste jovem ainda estivesse com uma boa forma física, ainda tivesse muitos anos para viver. O que este jovem está dizendo ao Senhor Jesus é, eu tenho outras prioridades na minha vida. A minha prioridade neste momento não é propriamente seguir-te. Há outras coisas que são mais importantes. Diante do apelo que foi colocado a ele, em vez de reagir de acordo com aquilo que o Senhor colocou no seu coração, ele achou que era melhor esperar um bocadinho. Esperar um bocadinho. Oh, irmãos, é tão comum o Senhor despertar no nosso coração sentimentos significativos, trazer apelos claros e diretos à nossa vida e nós resistimos. Às vezes Deus toca o seu coração para que você mande uma carta a alguém. Hoje não seria uma carta, seria um e-mail talvez, ou uma mensagem. Ou toca o seu coração para você dar uma mensagem, uma palavra, fazer um telefonema, dizer algo sério. Às vezes Deus toca a sua vida para que você tome uma decisão, para que você mude um hábito, para que você faça um gesto de carinho. E quantas vezes, diante do apelo do Senhor,
Nós fazemos como este jovem. Fica para depois. Agora não dá muito jeito. Olha, Senhor, agora eu tenho outras prioridades. Há outras coisas que eu preciso deixar para fazer primeiro. E passa. Nós substituímos a ação por um mero sentimento. E sentimentos sem ação, irmãos, são só isto, sentimentos. Não provocam e não fazem absolutamente nenhuma diferença. No que toca a Jesus, ou Ele é a prioridade das nossas vidas, ou Ele vai acabar sendo algo secundário. E um Jesus secundário não tem valor nenhum, irmãos. Porque o Jesus secundário não pode ser o Jesus verdadeiro. Mas logo um bocadinho mais à frente, nós temos o terceiro personagem e temos novamente um voluntário. É o terceiro homem deste pequeno trajeto de pessoas que parecem dispostas a seguir ao Senhor Jesus, e este também chega impetuosamente e diz: Senhor, eu te seguirei. Mas este, contrariamente ao primeiro, já chega com condições. Senhor, eu te seguirei, mas... Oh, irmãos, no que diz respeito a seguir, a obedecer a vontade do Senhor e a ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas, o mas nunca tem cabimento. Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro ir despedir da minha família. E novamente nós achamos que Jesus foi um pouco duro para com ele. Deixe explicar aos irmãos. No contexto que ele está falando, no contexto da cultura daquele tempo, ele não está falando em ir a casa dar uns beijinhos na sua mãe e nas suas irmãs para se vir embora. Não é isto que ele está falando, irmãos. Esta despedida que ele menciona aqui era uma despedida que provavelmente ia demorar algumas semanas. Ele está falando sobre festas, sobre celebrações, ele está falando sobre documentos, tratar de uma série de coisas que eram precisas ser feitas, em que ele coloca a sua família numa posição mais importante do que Jesus. Irmãos, certamente a família é importante. Foi Deus que a criou e Ele nos diz que nós temos que lhe dar o maior valor. Mas o Senhor tem que ter sempre o primeiro lugar na nossa vida. A família é a bênção de Deus, mas tem que estar no seu devido lugar, ou senão corremos sérios riscos. Deus criou o casamento e eu sempre me alegro com casamentos, é um motivo de satisfação, mas que o casamento não seja um empecilho para servir ao Senhor. Conheço situações em que para realizar um casamento, um dos dois deixou de cumprir aquilo que era o chamado de Deus para a sua vida. E mais tarde, à medida que os anos vão passando, isto vai pesando cada vez mais. Os filhos são uma bênção de Deus. E é muito bom quando nós os recebemos, porque o Senhor nos abençoa com eles. Mas os filhos não podem ser um empecilho para nós servirmos ao Senhor. Oh, meus irmãos, deixe ser prático e direto. Os irmãos sabem que eu sou assim, eu gosto de dizer as coisas de forma muito concreta para que os irmãos percebam. Nós temos neste momento aqui no nosso salão 2 crianças pequenas e elas fazem algum barulho. Sabem porquê? Porque as crianças pequenas são assim, irmãos, elas são barulhentas. Elas não sabem ainda falar, essa é a sua forma de se expressar. Mas, irmãos, os seus pais entenderam que é importante estar na casa do Senhor nesta hora, mesmo que para isso tenham que ter algum incômodo com os seus filhos pequenos. Irmãos, que os nossos filhos pequenos nunca sejam empecilho para servirmos ao Senhor. Porque quando os filhos são empecilho, eles deixam de ser bênção. E nós colocamos um risco enorme para eles. Eu digo isso, irmãos, hoje com alguma tranquilidade e sossego, também tive 2. Os meus filhos não nasceram santos, mesmo que os irmãos possam achar isso. Eram crianças como todas as outras, irrequietos, e de vez em quando, no processo de crescimento, foi preciso fazer uma visita à casa de banho da igreja, não era? Levar ali a um cantinho e ajudá-los a ficar com uma certa parte do corpo um pouco mais quentinha, para eles perceberem que era preciso obedecer naquela hora. Mas isso nunca impediu que o trabalho do Senhor fosse feito. Irmãos, eu prefiro ter as crianças menores aqui e ter de vez em quando algum barulho que pode até incomodar um bocadinho. Os pais tomam conta, eles acompanham, mas não estão sendo empecilhos para que os pais conheçam o Senhor. E as crianças que são criadas na igreja são criadas de maneira diferente. Jesus chama a atenção com um exemplo. Ele diz: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Não sei se algum irmão aqui já trabalhou com arado. Eu lembro-me de ter visto esse trabalho. Nunca o fiz, porque era um trabalho pesado, eu não tinha corpo para isso. Mas uma coisa é certa, quando se está a trabalhar com arado é preciso ter muito cuidado para onde se vai. É a famosa história do indivíduo, não é? Que não conseguia trabalhar com o arado, os sucos saíam sempre tortos. E alguém chamou e disse assim, homem, é muito simples, você quer fazer um suco correto, escolhe um ponto lá na frente e segue aquele ponto. Aí ele foi, pegou o ponto e seguiu. E quando olhou para trás, estava tudo aos zigue-zagues. Então qual foi o ponto que você escolheu? Foi aquela vaca que estava lá. Oh, amigo. Um ponto fixo, que não se movimente. Foi o pequeno pormenor que esqueceram de lhe explicar. É bom a gente rir um bocadinho também, irmãos. Rir não é pecado. Aqui o Senhor está dizendo que se quer seguir no rumo certo e fazer, não pode ficar olhando para trás. Vai sair tudo torto. Não tem condições de pegar no arado. Você já chegou a mim com condições? Não tem condições. Não tem condições. Diante do Senhor, a entrega tem que ser incondicional. Conforto, prioridades, família. Estes 3 seguidores em potencial falharam nestes 3 aspectos essenciais da vida cristã. Nós não podemos seguir ao Senhor Jesus à nossa maneira. À nossa maneira não dá. Eu às vezes acho interessante, em Portugal nós temos alguns pratos típicos. Algumas coisas nós fazemos com, não é muita riqueza. E o bacalhau, por exemplo, é um daqueles pratos que fazemos de várias formas diferentes, não é? Há bacalhau à brasa, bacalhau a, enfim, gomes de sá, bacalhau a não sei das quantas, há uma série de bacalhaus diferentes. E algumas pessoas pedem para viver a vida cristã, vou viver a vida cristã à Joé de Venturini. Não, não dá, irmãos. A vida cristã só se vive a Jesus Cristo. Não pode ser da maneira que eu quiser. Não posso fazer o prato da maneira que me apetecer. Não posso escolher os ingredientes do jeito que me der vontade. Eu tenho que seguir da maneira que o Senhor estabelecer. E quem dita a regra é Ele. Agendas secundárias, agendas paralelas, não cabem naqueles que querem seguir ao Senhor Jesus. Ele nos conhece melhor do que ninguém. Ele estava pronto para morrer pelos seus discípulos, mas exigia também que eles estivessem prontos a dar a sua vida. E se alguém me disser, pastor, é muito exigente o Senhor Jesus, está exigindo muito, então você ainda não conhece a história da cruz. Então ainda não percebeu aquilo que Ele deu por si. Se quer ter uma compreensão mínima do que significa dedicar-se para conseguir um alvo, então presta atenção agora nestas competições internacionais desportivas que estão aí. Vai chegar às Olimpíadas. Veja quantas horas por dia um atleta se esforça. Ele muda o seu alimento, ele muda as suas horas de sono, ele subjuga o seu corpo para depois participar de uma competição que demora segundos. Para fazer um salto que demora segundos. Para fazer uma corrida que demora segundos. E ele treina o ano inteiro ali, submetido àquela pressão toda. Eu quero dizer, para que é isto? Para poder ganhar uma medalha. Irmãos, nós somos chamados a dar a nossa vida, não é para ganhar uma medalha, é para ganhar a vida eterna, irmãos. Porque Ele nos amou primeiro. E nós entendemos o seu amor. Nós compreendemos que aquilo que Ele pede de nós não é demais. Agora, o Senhor continua passando como passava naquele tempo. E Ele continua dizendo, segue-me. Qual será a nossa resposta? Vamos apresentar ao Senhor condições, agendas secundárias. Senhor, eu estou disposto a seguir-te, mas olha, eu tenho aqui uns aspectos que a gente precisava conversar primeiro. Quem pega no arado e olha para trás, não está em condições, não é digno. Mas aqueles que pegam no arado e seguem o Senhor, com os olhos postos em Cristo, certamente serão vencedores.